A última vez que isso aconteceu, anterior a essa, foi a questão envolvendo Hamas e Israel. E aí dá um tempo, nós temos esse interstício com o conflito continuando lá, mas agora vem o Irã atacando Israel com uma série de drones, né? Coisa de 300 drones. Drones e mísseis. Drones e mísseis. E, assim, mais importante, mísseis balísticos. Isso que eu queria perguntar, porque na hora que eu comecei a ver aquilo acontecendo, eu falei, cara, mas a melhor maneira de atacar é com drones tão lentos assim, Isso. sendo que eles poderiam lançar os mísseis. Mas se você puder dar um contexto geral do que aconteceu... Bom, você colocou bem, Bruno. Quando a gente começa com o 7 de outubro, é uma guerra do Hamas contra Israel. Sim. Mas rapidamente ele deixa de ser uma guerra do Hamas contra Israel e vira uma guerra regional. Claro que quando você fala em guerra regional, todo mundo está pensando, mas peraí, eu não estou vendo uma guerra regional. Não, você não está prestando atenção, mas é uma guerra regional de baixa intensidade. O que significa isso? Não é mais o Hamas contra Israel. Os Houthis entraram, estão atacando navios no Mar Vermelho, que é a saída do Canal de Suez. E os Houthis são uma milícia alimentada, treinada pelo Irã, que está no Iêmen. As milícias xiitas do Irã, que estão na Síria e no Iraque, atacaram tropas americanas ao longo desse tempo, depois que começou com Hamas. Hezbollah tem atacado Israel. Hezbollah também é um braço xiita do Irã no Líbano. O próprio Hamas só fez isso com a ajuda do Irã. Então, na verdade, é uma guerra regional entre Israel, o Irã e as suas milícias, que são chamadas de Eixo da Resistência, que são esse grupo de aliados. O que aconteceu de diferente e todo mundo ficou assim chocado? Eu mesmo não achei que o Irã ia fazer o que fez. O Irã decidiu quebrar um padrão de 30 anos de relação com Israel, relação conflituosa, onde eles ficam se atacando de uma forma indireta, ou pequena, baixa. O Irã só ataca Israel com as suas milícias, com o seu eixo da resistência. Diretamente, não. Nunca. E a primeira vez, Malu, foi agora. O Irã decidiu atacar Israel direto. E assim, isso é uma mudança de paradigma. Porque durante 30 anos, o Irã tomou muito cuidado para não criar nenhum tipo de situação que fosse provocar uma retaliação até de uma guerra direta, aberta, franca, entre Israel e o Irã. E, obviamente, que uma guerra dessas é uma guerra que, inevitavelmente, os Estados Unidos tenderiam a entrar do lado de Israel. E é uma guerra gigantesca que o Irã não tem nenhuma chance de sobreviver. Ele vai perder. É difícil de dizer quem vai ganhar, né? Porque uma guerra dessas, tá bom, o que é ganhar? Como é que ganha? Derrubar o regime ganha? Destruir o Irã? O objetivo não é destruir o Irã. Porque o problema não é necessariamente com o Irã como um todo, é com o governo do Irã. Então tem que derrubar o regime. Mas a gente já viu o que significa derrubar regime em outros países no Oriente Médio, como Afeganistão e Iraque. Derruba o regime, mas não resolve os problemas. O Irã pode virar um grande caos. Então, assim, o regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? E eu acho que esse é um ponto assim, interessante da gente entender o contexto maior do que está acontecendo no mundo. E aí não dá para esquecer o movimento que eu chamo de eixo das ditaduras, que é a união de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esse grupo de países começaram a se juntar e trabalhar junto. Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, não, mas Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Rússia invade a Ucrânia no começo de 22, em setembro de 22, a Rússia já vira e fala assim: estou anexando 4 regiões da Ucrânia, tornando elas parte do meu território, com um referendo inventado. Assim, esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. E aí, quando a Rússia faz isso, ela meio que abre uma porta, né? Abre a caixa de Pandora e está liberado. Dá para fazer isso. Isso. Aí o todo Maduro mundo vai lá e faz um referendo, por exemplo. Todo mundo começa, tipo, também posso. Por que a Venezuela está fazendo o que está fazendo? Claro, é porque ela está olhando para o cenário do mundo e falando, nossa, está permitido e eu tenho meu grupo de aliados. Então o Irã está olhando e falando assim, a coisa está diferente no mundo. Dá para eu ir mais longe e eu tenho os meus aliados. Outra coisa que o Irã está lendo ou achando é que Israel está em decadência.
a guerra em Gaza desgastou Israel publicamente, o ataque do Hamas foi muito violento. Tudo isso faz o Irã ler, Israel não é mais a mesma. Os Estados Unidos vai ter estômago, vai querer entrar. Então, o Irã foi lá e testou. E assim, tem um outro fator que pouca gente está falando e que eu acho muito importante a gente contextualizar isso. Tem uma mudança ideológica dentro do regime iraniano nos últimos anos, de 2009 para cá. Em 2009 acontece um negócio no Irã antes da Primavera Árabe, que é a tal da Revolução Verde, que é o primeiro movimento revolucionário dentro do Oriente Médio antes de vir a Primavera Árabe. Começa no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, que foi fraudada, e a população sai à rua. E assim, eles protestam demais. E a resposta do regime não é tão dura. E o Ayatollah fica muito incomodado com o que aconteceu. E fala, olha, como é que as nossas guardas, os nossos militares, as nossas milícias estão sendo tão... Como é que os jovens estão comprando esse discurso? E aí eles decidem trazer ou resgatar uma doutrinação ideológica na Guarda Revolucionária. Então a Guarda Revolucionária ela vem vindo desde 2009 com uma ideia de um culto apocalíptico, de uma noção de que o 12º imã vai voltar. E para isso acontecer, Israel tem que ser destruído, Estados Unidos tem que ser destruído. E quando isso acontecer, então, a civilização islâmica vai dominar o mundo. Meio uma profecia de uma guerra entre o bem e o mal. E aí os membros da Guarda Revolucionária, que são quem está por trás de todas essas coisas, o eixo da resistência... Só para entender esse ponto dessa questão profética, isso é um culto particular no Irã ou é algo dos xiitas? É algo dos xiitas, mas existem diferentes versões dentro do xiismo. O Irã, particularmente, quando os ayatollahs chegam no poder, eles têm uma ligação muito forte, chama Mahdismo, que era o 12º profeta, que é o ressurgimento dele, a volta dele. Só que o Khamenei, que é o líder atual supremo, o segundo líder supremo do Irã, ele resgata isso com muito mais força. Quando ele percebe que as forças jovens dentro do Irã querem modernizar o país. Aí ele fala, não, nós temos que doutrinar os nossos jovens de uma maneira melhor. E aí ele faz uma fusão entre a noção da Revolução Islâmica com esse mahdismo, que é essa ideia do retorno desse 12º imã. E assim, é uma coisa muito apocalíptica, é um culto. E se a gente não entender isso, a gente não entende alguns dos movimentos. E o que é o Irã? E esse culto ele diz o seguinte, que o objetivo do mundo islâmico, ou essa revolução, essa mudança de mundo, vai acontecer com 5 etapas. Primeiro, você vai precisar ter uma revolução islâmica. Depois você tem que ter um regime islâmico. Depois um governo islâmico. Depois uma sociedade islâmica. E, por fim, uma civilização islâmica. O Irã entende que ele satisfez a etapa 1 e 2, a revolução e o regime. Ele não tem um governo totalmente islâmico ainda, na cabeça deles, no entendimento deles, tão longe de ter uma sociedade e a civilização menos ainda, que é o mundo inteiro subjugado ao Islã. Então eles trabalham com essa lógica. E quem está crescendo dentro da Guarda Revolucionária, por exemplo, quem é promovido, não é o cara mais técnico, mais competente, mas é aquele mais fanático. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica ela resolveu criar um exército paralelo. Se fosse uma guarda nacional, digamos assim. Isso, mas com o objetivo de guardar a revolução. Porque, claro, né, se é um ditador, qual que é seu medo? Aqueles que têm armas vão te derrubar. Como você não pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo: guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam.